Esta presidência solicita a nobre vereadora Lubogo que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Marcos, versículo 30 a 34. E dizia: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com a parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se o maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhes dizia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas, nunca lhe falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Por se tratar da terceira sessão do mês, ouviremos agora o hino à Limeira. Origem uma linda limeira, fundada com labores ditosos, é cidade tão bela e faceira. Frutas doces, colhemos aos montes, pomares, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores, as indústrias crescem, agigantam as grandezas de nosso porvir. Jardins, praças, todos se encantam com músicas sonoras ao vir. Frutas doces, colhemos aos montes, pomares, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores, povo amigo de ação relevante, nossas escolas, padrões elevados, nossa fé seguirá triunfante, sendo os mestres heróis abençoados. Frutas doces, colhemos aos montes, pomares, verdejantes com flores, laranjais circundam as fontes, acariciando a vida de amores. Limeira. Podemos nos assentar, por favor. Esta presidência solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. Presente. André Henrique Tigrão. Presente, excelência. Toninho Franco. Presente. Darcy Reis. Presente. Edivaldo Soares Antunes. Érica Tanque. Presente, excelência. Érica Monteiro. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. Presente, excelência. José Faride. Presente. Zé Damix. Presente. Dr. Júlio. Presente. Lubogo. Presente. Luizinho da Casa Quil. Presente. Doutora Mayra da Costa. Newton César dos Santos. Presente. Dr. Raul. Ronei Costa Martins. Presente. Sidney Pascotto. Presente. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão. Esta presidência coloca em votação
a ata do dia 4/5 de 2015. Está em discussão a ata do dia 4/5. Não havendo quem queira discutir, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Está aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Esta presidência comunica à casa que serão enviados ofícios de condolências às seguintes famílias enlutadas. Relação de falecidos a semana de 11 a 17 de maio de 2015. Albertino Severino da Silva, Antônio Cândido da Silva, Antônio Francisco Paiva Neto, Antônio José dos Santos, Aparecida de Jesus Fernandes Yenck, Bernardino Ferreira da Silva, Carlos José do Nascimento, Claudinei Cristiano Domingues, Claudionor Mota Lima, Clecêncio Celestino Alves, Douglas Siqueira Correia, Edilson Bertanha, Emílio Batista Ferraz, Eurico Pedroso do Amaral, Haroldo da Vinha Fonseca, João Martiniano, João Tavares da Rocha, Jonas Luiz Raimundo, José de Souza, José Pires Filho, José Tadeu da Assunção, Josias Gomes de Oliveira, Luzia de Oliveira, Manuel Rocha da Silva, Marcolino Jacob Filho, Marcos Sales da Silva, Maria Aparecida Barbosa Rangel, Maria Aparecida dos Santos Carmo, Maria Garuti da Silva, Mauro Maurício, Natália Vitória Policarpo Silva, Renato Potenza Buzolin, Rosa Elvira Claro, Ruth Schultz, Sebastiana Saz Galante, Severina Ribeiro da Silva Damascena, Valdecir Lima Campos, Wesgney Cristiano Messias dos Santos. Esta presidência solicita ao primeiro secretário da mesa que proceda a leitura da matéria do expediente, começando pelas matérias recebidas do senhor prefeito, pois as matérias do prefeito têm prioridade nesta casa. Ofício 89/2015, Limeira, 18 de maio de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei que altera dispositivos da Lei número 5.133, de 19 de julho de 2013 e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Paulo César Junqueira Radiche, Prefeito Municipal. Esta mesa recebe o projeto de lei e encaminha às comissões. Ofício 152/2015, Limeira, 12 de abril de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27º da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos, em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nessa Prefeitura Municipal merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o poder público, o Poder Executivo Municipal. Requerimento 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 414, 415, 416, 418. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento nesse ensejo meus protestos de alta estima e distinta consideração. Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo.
A presidência recebe o ofício e encaminha à secretaria competente. Ofício 156/2015, Limeira, 14 de abril de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor presidente, venho à ilustre presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 81, inciso 27º da Lei Orgânica do Município, a fim de requerer respeitosamente a prorrogação do prazo de 15 dias, além do prazo regimental, com o objetivo de responder os ofícios abaixo descritos em virtude do assunto constante do requerimento protocolado nessa Prefeitura Municipal, merecer uma análise mais apurada por parte das secretarias municipais e autarquias que compõem o Poder Executivo. Requerimento 419, 420, 421, 423, 424, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 434, 436, 438, 439. Certa do entendimento e compreensão de Vossa Excelência, apresento neste ensejo meus protestos de alta estima e distinta consideração. Denise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de Legislativo. Esta presidência recebe o ofício e quer lembrar a todos os vereadores que o ofício ficará à disposição de todos no departamento de protocolo. Ofício 86/2015, Limeira, 14 de maio de 2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: encaminha a solicitação de retirada do regime de urgência. Excelentíssimo senhor, vimos a ilustre presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Casa de Leis, no sentido de solicitar a retirada do regime de urgência do projeto descrito a seguir. Número do projeto: PLC 013/15. Assunto: altera a redação da Lei Complementar número 403, de 11 de dezembro de 2007 e da outras providências. Ofício de encaminhamento 049/2015. Sendo que havia para o momento, despedimos-nos agradecendo desde já a atenção e antecipando nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Paulo César Junqueira Radiche, prefeito municipal. Essa presidência recebe e encaminha ao setor de protocolo. Limeira, 30 de abril de 2015, ofício 467/2015. Excelentíssimo senhor Newton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Referente a informações, multa de trânsito. Em atenção ao disposto na Lei Municipal número 5.020, de 14 de dezembro de 2012, sirvo-me do presente para encaminhar planilha de movimentação de empenhos e valor processado referente ao período de janeiro de 2015 a março de 2015, sendo só para o momento e reiterando nossos protestos de elevada estima e consideração, subscrevemo-nos. Arquiteta Andréia Júlia Soares, secretária municipal de Mobilidade Urbana. Esta presidência recebe a informação de que nesse primeiro trimestre o valor é de 2.505.965.066 centavos. Está à disposição de todos no setor de protocolo. Projeto de Lei 102/2015, autora vereadora Érica Tanque, dispõe sobre a permissão da presença de doulas em maternidades e estabelecimentos hospitalares, congêneres da rede pública e privada do município de Limeira e da outras providências. A presidência recebe o projeto de lei número 102 da vereadora Érica Tanque e também da vereadora doutora Mayra e também da vereadora Lubogo e da vereadora Érica Monteiro Moraes e encaminha às comissões. Projeto de Lei 103/2015 dispõe sobre diretrizes para aprovação prévia e definitiva de projeto ou plano de parcelamento do solo na forma de loteamento no município de Limeira. Cidadão legislador Zalmir Humberto da Silva Vila Real, assinado pelos vereadores Ronei Costa Martins, Aloísio Marinho de Andrade, Érica Monteiro Moraes e Wilson Nunes Cerqueira. Esta
Esta presidência recebe o projeto de lei número 103 e encaminha às comissões. Projeto de Lei 104/15 dispõe sobre a divulgação dos trabalhos dos poetas limeirenses nos veículos de transporte público do município de Limeira e a outras providências. Autor, vereador José Farid Zaine. Esta presidência recebe o projeto de lei número 104 e encaminha às comissões. Projeto de Lei 105/2015 dá nova redação à emenda e ao artigo 1º da Lei 5452 de 2014. Autor, vereador José Farid Zaine. Esta presidência recebe o projeto de lei número 105 e encaminha às comissões. Projeto de Lei 106/2015. Autor, vereador Nilton Santos. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de alimentação diferenciada em escolas no município de Limeira para portadores de necessidades alimentares especiais, da outras providências. Essa presidência recebe o projeto número 106 e encaminha às comissões. Projeto de Lei 107/2015, de autoria da vereadora Lubogo, altera o artigo 1º da Lei 5.180, de 23 de novembro de 2013, que responsabiliza as empresas que fazem transporte escolar a contratarem pessoas para o acompanhamento e segurança dos alunos dentro de ônibus, vans ou similares, no âmbito do município de Limeira e da outras providências. Esta presidência recebe o projeto de lei número 107 e encaminha às comissões. Projeto de Lei 108/2015 dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação do banco virtual de cadeiras de rodas e afins na Prefeitura Municipal de Limeira. Autora, vereadora Érica Monteiro. Esta presidência recebe o projeto de lei número 108 e encaminha às comissões. Projeto de Lei número 109/2015 dispõe sobre a obrigatoriedade da Prefeitura Municipal de Limeira conceder licença para os servidores públicos municipais realizarem exames preventivos de câncer ginecológico e de próstata. Autora, vereadora Érica Monteiro. Esta presidência recebe o projeto de lei número 109 e encaminha às comissões. Projeto de Lei 110/2015, autor, vereador Dr. Júlio, dispõe sobre a instalação de suporte de bicicletas nos ônibus de transporte coletivo no município de Limeira e da outras providências. Esta presidência recebe o projeto de lei número 110 e encaminha às comissões competentes. Projeto de Lei 111/2015, autor, vereador Luiz Fernando Silveira, Luizinho da Casa Quil, perpetuar o nome do senhor Luiz Guilherme Boim, a rua projetada 6, residencial Rubi, no município de Limeira. Projeto de lei número 111 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões competentes. Projeto de Lei 112/2015, autor, vereador Aloísio Andrade. Fica instituído que as redes de supermercados atacadistas e varejistas retenham os consumidores na saída do estabelecimento com a exigência de nova conferência das mercadorias que foram compradas e pagas nos caixas de supermercado no município de Limeira e da outras providências. Esta presidência recebe o projeto de lei número 112 e encaminha às comissões. Projeto de decreto legislativo 9/2015, autora, vereadora Lubogo, concede o título de cidadão limeirense ao ilustríssimo senhor Edmar Ferreira da Silva, por relevantes serviços prestados ao esporte no município de Limeira. Projeto de lei de decreto legislativo número 9 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Emenda modificativa ao projeto de lei 80/2015, de autoria da vereadora Lubogo, dá nova redação e acrescenta parágrafo único no artigo 10 do projeto de lei número 80/2015, que dispõe sobre o serviço de transporte escolar no município de Limeira e da outras providências. Esta presidência recebe o projeto de lei número 80 e encaminha às comissões. Emenda modificativa, autor, vereador Sidney Pascotto,
Emenda modificativa ao artigo 1º do projeto de lei número 149/2014. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador José Edivaldo Soares Antunes. Está presente esse expediente. Senhor presidente, aproveitando. Está registrada a presença do Dinho e também da vereadora Mayra em plenário. E esta presidência comunica aos senhores vereadores que esta emenda prejudica o item 1 da pauta, aliás, o item 1º. Encaminhe-se às comissões. Emenda modificativa de autoria da vereadora Érica Tanque. Emenda modificativa ao artigo 1º do projeto de lei número 83/2015. Esta presidência recebe a emenda modificativa ao artigo 1º do projeto de lei número 83 e encaminha às comissões. Emenda modificativa de autoria da vereadora Érica Tanque. Emenda modificativa à emenda do projeto de lei número 83/2015. Emenda modificativa à emenda ao projeto de lei número 83 de 2015 é recebida pela mesa e encaminhada às comissões competentes. Emenda modificativa ao projeto de lei número 75/15. Modifica o artigo 1º do projeto de lei número 75 e passa a vigorar com a seguinte redação. Esta presidência recebe a emenda modificativa ao projeto de lei número 75 e comunica aos senhores vereadores que esta emenda prejudica o item 5º da pauta. Emenda aditiva ao projeto de lei 86/15. Autor, vereador José Eduardo Monteiro Júnior. Acrescenta-se onde couber ao projeto de lei número 86/15 a seguinte redação. Esta presidência recebe a emenda aditiva ao projeto de lei número 86/2015 e comunica aos nobres vereadores que ela também prejudica o item 6º da pauta. Requerimento número 473/2015. Requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Limeira, no sentido que informe esse poder legislativo, especialmente esse vereador o que segue. Requeiro saber se há algum interesse na criação de um projeto de lei do Executivo que proíbe a circulação de veículos de transporte escolar com mais de 10 anos de uso. Justificativa. Esse requerimento se faz necessário a pedido de representantes do transporte escolar que questionam esse vereador sobre a criação desse projeto. Plenário Vitório Bortolã, aos 5 dias do mês de maio do ano de 2015. Autor, vereador André Henrique Tigrão. Requerimento número 473 do vereador André Henrique está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Para discutir, vereador Jorge de Freitas. O senhor tem 15 minutos. Rapidamente, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o requerimento do vereador André questiona se está na casa algum projeto que fala do transporte coletivo, do transporte de vans de alunos, né? A vereadora Érica Tanque, a vereadora Lubogo tem feito um trabalho intenso nesse assunto e já está na casa um projeto do prefeito estabelecendo exatamente isso. 10 anos de uso, as vans têm que ser modificadas, a não ser que tenha uma vistoria diretamente lá no Denatran, alguma coisa assim, mas projeto de lei 80 estabelece isso. As vans com mais de 10 anos de uso não podem mais transportar escolares. É um assunto que nós teremos que debater bastante, a vereadora Lubogo tem preocupação com isso, a vereadora Érica Tanque também, e todos os demais vereadores. Então, esse projeto tem que ser bem debatido para a gente poder chegar num indexador lá que favoreça a todos. Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o requerimento 473? Não havendo, encaminhe-se ao senhor prefeito. Esta presidência comunica à casa e também ao público presente que recebe uma denúncia contra um vereador e faz a menção para que o primeiro secretário proceda com a leitura. Pela ordem, excelência.
Uma questão de ordem do vereador Ronei Costa Martins. Senhor presidente, seria possível antes apreciarmos por inversão de pauta o requerimento 517? Requerimento do vereador Ronei Costa Martins Questão de está ordem, em senhor discussão. Para discutir uma questão de ordem do vereador José Roberto. Eu peço 1 minuto de suspensão. Vamos apreciar o requerimento dele primeiro. É em cima disso. Um minuto de suspensão. A sessão está reaberta. Com a palavra o vereador Ronei Costa Martins. Muito obrigado, senhor presidente. O vereador José Roberto Bernardo sabiamente me alertou de que foi feito um acordo de líderes para não haver inversão de pauta para apreciar requerimentos, para que todos possam seguir na ordem cronológica de apresentação. O que é um acordo interessante e eu devo me submeter a ele. Portanto, eu retiro meu pedido de inversão de pauta. Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem da vereadora Érica Tanque. Na verdade, esse foi um acordo feito onde os líderes iriam verificar se poderia ter a inversão de pauta e já não foi cumprido na segunda sessão. A sessão subsequente a esse acordo não foi cumprido e pode, na verdade, não é que não haveria mais inversão. Todas as pessoas do grupo deveriam participar ao líder a intenção para que daí o líder solicitasse essa inversão. Obrigado, senhor presidente. Então, esta presidência, aproveitando a presença de todos aqui, requer saber dos líderes se continua o acordo para a não inversão de pauta para o bom andamento da sessão. Primeiro, o vereador Wilson Nunes Cerqueira. Da minha parte, sim. Vereador Edivaldo Soares Antunes. Concordo, sim. Vereador Farid. Apesar de ter havido uma confusão no caso do requerimento da vereadora Érica Tanque, realmente houve, porque foi naquele dia que a gente fez essa reunião dos líderes. Né? Vossa Excelência concorda ou não? Concordo. Obrigado. Vereador Zé Damix. Concordo. Havendo concordância entre todos os líderes, esta presidência comunica que houve um acordo e não haverá inversão de pauta. Então, esta presidência pede ao primeiro secretário que prossiga com a leitura da denúncia. Esta presidência requer saber se todos os vereadores receberam cópia da denúncia, porque após a leitura colocarei em votação. Prossiga, primeiro secretário. Excelentíssimo senhor vereador Nilton César dos Santos, presidente da Igreja Câmara Municipal de Limeira. Sebastião Augusto Alexandre, brasileiro casado, residente nessa cidade de Limeira, na rua Tupinambás. A sessão está suspensa por 1 minuto. A sessão está reaberta. Esta presidência comunica que a leitura da denúncia será interrompida pela ausência do denunciado no plenário, pois partimos da prerrogativa que todos têm direito à defesa e à discussão. Então, por favor, primeiro secretário, prossiga com a leitura dos requerimentos. Uma emenda, senhor presidente. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 13/2015. Autores, os vereadores Wilson Nunes Cerqueira, Érica Tanque, Edivaldo Soares Antunes, doutora Mayra da Costa, José Roberto Bernardo. Modifica o artigo 1º do projeto de lei complementar número 13/2015, o qual passa a ter a seguinte redação. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 13. A mesa recebe e encaminha as comissões. Requerimento 474/2015. Requeiro nos termos regimentais que seja... Uma questão de ordem, vereador José Farid Zani. Excelência, eu faço um requerimento para que seja lido o número do requerimento e o autor para a agilidade dos trabalhos, visto que há mais de 40 requerimentos a serem apreciados. O requerimento do vereador José Farid Zani está em discussão.
Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam, os de pé rejeitam. Está aprovado o requerimento conforme a determinação do vereador. Somente a leitura do cabeçalho e do autor do requerimento. Prossiga, primeiro secretário. Requerimento 474/2015. Autor, vereador André Henrique Tigrão. Requerimento número 474 está em discussão. Algum vereador deseja? Para discutir, vereador André Henrique da Silva. Boa noite a todos nobres, boa noite a todos presentes, todos que estão ouvindo pela rádio e pela televisão. Realmente, esse final de semana a gente teve um evento de motocross naquela região do Horto Florestal, próximo ao vizinho do autódromo ali, do cartódromo. Esse requerimento requer por parte da prefeitura se há um espaço naquela região ali de som automotivos. A gente sabemos aí que tem um projeto de lei que proíbe jovens ter picapes, som automotivos em postos de gasolina e assim por diante. Não sou a favor a som automotivo, principalmente noturno, que a gente sabe que tem muitas pessoas doentes, crianças e assim por diante. Só que eu tenho som no meu carro. Eu tenho equipamento de som na minha caminhonete, em exposição, e faço muitas outras coisas. Lógico, a gente faz tudo com o limite de som, exposição em eventos. Então, eu estou muito preocupado, estou vendo que a prefeitura só está investindo em alguns tipos de esporte. Muito bom o esporte, estava lá, presenciei, muito bom. Também cheguei aí na Lival, um evento muito bonito também, a Festa da Mandioca. Então, espero que o secretário, que seja o prefeito, o executivo, olhe com mais carinho, porque tem muitos jovens que gostam do seu carro com exposição. Gasta muitas vezes aí dinheiro, e sabemos que tem muitos empresários em Limeira que dependem também de instalação de equipamento de som, desde potência, alto-falante, e assim por diante, e muito outras coisas também. Então, eu sou a favor do esporte, sim, em exposição, principalmente naquela região do Horto. Se tem espaço para fazer o motocross, por que não ter um espaço para exposições para os jovens, que seja aí os adultos? Tem muitos, né, frequentadores aí de campeonatos em outra cidade, investe dinheiro em outra cidade e deixa de valorizar a nossa cidade com 300 mil habitantes. Então, eu muitas vezes pego a minha caminhonete, vou viajar para fora, porque não tem um local específico para mim colocar o meu som, meu equipamento, o videogame para as crianças ali. É lamentável a gente ver cidades vizinhas, prefeito, secretário do esporte e muito mais, injetando dinheiro nessas modalidades. E assim ajuda não só os jovens, fica longe da população que não gosta do som sonoro alto, e vai valorizar muito mais nossa cidade. Muito obrigado pelo espaço, espero que ele olhe com carinho esse requerimento. Esta presidência, aliás, o requerimento continua em discussão. Algum vereador deseja discutir? Não havendo mais, eu acho, vereador, que talvez a resposta seja negativa, porque já tivemos problemas lá no Horto quanto à instalação do zoológico por parte do aeromodelismo, porque o barulho estressa os animais. E o motocross, inclusive, causou alguns problemas lá. Daqui a pouco nós vamos ter reclamações aqui na Câmara Municipal. Ao primeiro secretário para prosseguir. Requerimento 475/2015, autora, vereadora doutora Mayra da Costa. Requerimento número 475 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, esta presidência encaminha ao senhor prefeito. Requerimento 476/2015, autor, vereador André Henrique Tigrão.
Requerimento número 476, do vereador André Henrique da Silva. Está em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 477/2015, autor vereadora doutora Mayra da Costa. Requerimento 475 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhe-se direto ao prefeito. Requerimento 478/2015, autor vereador Ronei Costa Martins. Requerimento número 478 do vereador Ronei está em discussão. Não havendo, encaminhe-se direto ao senhor prefeito. Requerimento 479/2015, autora vereadora Érica Moraes. Requerimento número 479 da professora e vereadora Érica está em discussão. Não havendo, direto ao prefeito. Requerimento 480/2015, autor vereador Jorge de Freitas. Requerimento 480 do vereador Jorge está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 481/2015, autor vereador Jorge de Freitas. Requerimento número 481 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhe-se direto ao prefeito. Requerimento 482/2015, autor vereador Jorge de Freitas. Requerimento número 482 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, esta presidência encaminha direto ao prefeito. Requerimento 483. Por favor, silêncio no auditório. Prossiga. Requerimento 483/2015, autor vereador Luizinho da Casa Quil. Requerimento 483 em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se direto ao prefeito. Requerimento 484/2015, autor vereador André Henrique Tigrão. Requerimento número 484 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se direto ao prefeito. Quero discutir, presidente. Para discutir o vereador André, essa presidência pede que os vereadores que queiram discutir se manifestem no microfone, por favor. É quase igual ao que eu estava discutindo, esse requerimento, só que o meu é de prova de arrancada. Sabemos que cidades vizinhas também, Piracicaba, tem uma pista de arrancada e não faz muito barulho não, viu, presidência? Porque naquela região, acima do autódromo, ele tem muitos metros longe do zoológico. Então, se for preciso, a pista de arrancada é quase dentro da cidade, na cidade de Piracicaba. Sabemos que tem muitos outros espaços também, acima, quase perto do Tatu, que dá para uma máquina limpar, que seja asfaltar, fazer arquibancada e assim por diante. Eu tinha uma visão de fazer uma pista de arrancada no antigo aeródromo, que fica naquela região entre o Jardim do Lago e entre alguns bairros vizinhos ali, tem o Quil e assim por diante. Sabemos que também é uma modalidade que está crescendo no Brasil e sabemos que é muito valorizado. E tem muitos praticantes profissionais que estão pedindo essa modalidade, como eu expliquei, de wheeling, que é com moto, já teve dentro da própria Lival, exposições de carros antigos, e assim por diante. Eu sou jovem, gosto de esporte e apoio essa modalidade, não só de arrancada, não só de wheeling, não só, acabamos de falar aí também lá no Horto, que é de competições de carros. Eu tiro o chapéu para eles sim, eles estão reivindicando que quer um espaço e não estão tendo, estão carentes. Vão gastar muito dinheiro para fora, investe muito dinheiro nos seus veículos, tem veículos aí de até R$200 mil que eles investem. São empresários e não tem idade, viu? Tem de jovens até tiozão e assim por diante. Então espero também que olha com carinho também essa prova de arrancada. Sabemos que a gente tem espaço longe do zoológico, temos espaço longe da população para ninguém perturbar. Sabemos que na Lival tem muitos condomínios fechados ali que ficam impedindo festa na Lival. Então vamos investir lá no meio do mato, então, se for preciso. Obrigado. Mais alguém deseja discutir?
Não havendo, encaminhe-se ao prefeito. Projeto de Decreto Legislativo 08/2015, de autoria da vereadora doutora Mayra da Costa. Concede o título de cidadão limeirense ao ilustríssimo doutor José Carlos Tiengo Júnior, empresário do ramo imobiliário de Limeira. Projeto de decreto legislativo é recebido pela mesa e encaminhado às comissões competentes. Requerimento 485/2015, de autoria do vereador Dr. Júlio. Requerimento número 485 do vereador Dr. Júlio está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 486/2015, de autoria da vereadora Érica Monteiro Moraes. Requerimento número 486 da vereadora e professora Érica está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 487/2015, autora vereadora Érica Monteiro Moraes. Requerimento número 487 da vereadora e professora Érica Monteiro Moraes está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 488/2015, autor vereador Dr. Júlio. Requerimento número 488, autor vereador Dr. Júlio César Pereira dos Santos, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 489/2015, autor vereador Dr. Júlio. Requerimento número 489 do vereador Dr. Júlio está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 490/2015, autora vereadora Lu Bogo. Requerimento número 490 da vereadora Lu Bogo está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 491/2015, autora vereadora Lu Bogo. Requerimento número 491 da vereadora Lu Bogo está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encaminhe-se ao prefeito. Substitutivo ao projeto de lei número 112/2015, autor vereador Aloísio Andrade. Fica instituído que as redes de supermercados atacadistas e varejistas de não reter os consumidores na saída do estabelecimento com a exigência de nova conferência das mercadorias que foram compradas e pagas nos caixas do supermercado no município de Limeira e da outras providências. Presidente recebe o substitutivo, lembrando que esse substitutivo foi necessário para a troca de uma palavra. Encaminhe-se às comissões. Requerimento 492/2015, autor vereador Toninho Franco. Requerimento 492 do vereador Toninho Franco está em discussão. Para discutir o autor. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras, público presente, a todos os meios de comunicação. Esse requerimento, nós fizemos uma pesquisa a respeito de estacionamento em local aí próximo às avenidas, Canteiro Central. E nós vimos que existem cidades que vem um projeto do prefeito para que seja aprovado o estacionamento, para que seja permitido o estacionamento em canteiros centrais. E nós temos lá no Jardim Vitória Lucato, Avenida Nelson Nascimento, grande quantidade de comércio, né? O espaço, o terreno é pequeno, é 7 por 20, então são poucas as vagas existentes no local, e devido à grande quantidade de comércio, está sendo necessário o estacionamento no canteiro central. E para evitar problemas, eu fiz esse requerimento para, se houver a possibilidade da aprovação do encaminhamento desse projeto pelo prefeito, para que seja aprovado através de nós vereadores essa autorização para ser colocada essa placa de permitido estacionar. Esse é um pedido lá dos comerciantes, uma necessidade no bairro, porque não existe mesmo a possibilidade de estacionar lá em outros locais. Eu agradeço ao presidente, agradeço a todos. Mais algum vereador deseja discutir? Esta presidência sugere a Vossa Excelência que encaminhe o requerimento e marque uma reunião com a secretária de Mobilidade Urbana para poder explicar a situação, porque às vezes a resposta é técnica
e vai ser vedado de imediato, porque não pode estacionar no canteiro central. Então, uma explicação de Vossa Excelência pode chegar a uma solução para resolver o problema. Requerimento 493/2015, autor, vereador Toninho Franco. Requerimento 493/2015, do vereador Toninho Franco, está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 494/2015, autor, vereador Toninho Franco. Requerimento número 494, autor, vereador Toninho Franco, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 495/2015, autor, vereador Toninho Franco. Requerimento 495 do vereador Toninho Franco está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 496/2015, autor, vereador Aloísio Andrade. Requerimento 496, vereador Aloísio, está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 497/2015, autor, vereador Aloísio Andrade. Requerimento 497 do vereador Aloísio está em discussão. Algum vereador deseja discuti-lo? Com a palavra, vereador Aloísio Andrade. O senhor tem 15 minutos. Presidente, eu acho que eu vou deixar esse. Eu já fiz uma conversa com o executivo a respeito desse requerimento. E aí eu estava analisando, não tem necessidade porque já tem o retorno. Muito obrigado. Ao primeiro secretário para prosseguir com a leitura. Requerimento 498/2015, autora, vereadora doutora Mayra da Costa. Requerimento número 498 da vereadora Mayra está em discussão. Não havendo quem queira, direto ao prefeito. Requerimento 499/2015, autor, vereador doutor Júlio. Requerimento 499 do vereador doutor Júlio está em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 500/2015, autor, vereador doutor Júlio. Requerimento de número 500 está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se direto ao prefeito. Requerimento 501/2015, autor, vereador doutor Júlio. Requerimento número 501, vereador doutor Júlio, está em discussão. Não havendo quem queira, direto ao prefeito. Requerimento 502/2015, autora, vereadora doutora Mayra da Costa. Requerimento 502 da vereadora doutora Mayra Rosana Gama de Araújo Costa da Silva está em discussão. Desculpa, da Costa. Está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 503/2015, autora, vereadora doutora Mayra da Costa. Requerimento 503 está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se direto ao prefeito. Requerimento 504/2015, autora, vereadora doutora Mayra da Costa. Requerimento 504 da vereadora doutora Mayra está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao prefeito. Requerimento 505/2015, autor, vereador doutor Júlio. Requerimento número 505, do vereador doutor Júlio, está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se direto ao prefeito. Requerimento 506/2015, autor, vereador doutor Júlio. Requerimento 506 do vereador doutor Júlio está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se direto ao prefeito. Requerimento 507/2015, autor, vereador Zé da Mix. Requerimento número 507 está em discussão. Para discutir o mesmo. Senhor presidente, nobres colegas, por presente. Senhor presidente, na última semana, eu não me recordo, acho que foi na terça-feira, eu recebi uma denúncia que havia uma creche aqui na cidade de Limeira que estava recebendo, tinha na sua cozinha, no seu depósito, feijão embolorado. E eu fui até o local, e a creche Aldelena, que fica lá no Jardim Aeroporto. E a Aldelena, ela fica
junto com a escola Araci Nogueira. A Araci Nogueira é uma escola muito grande. E foi dividida, creche e escola, praticamente não dividida, é um trópico de Capricórnio. A gente sabe que tem a divisão, só que não tem divisão. Sabe que passa por ali. Então, cozinha, é metade cozinha para a creche e metade é cozinha para a escola. O depósito é metade para a creche e metade para a escola. E a gente foi lá e foi recebido pela vice-diretora, a dona Eliana, e a gente perguntou para ela a respeito do feijão e ela levou a gente à cozinha. E lá na cozinha foi explicado que há cerca de 45, 50 dias havia sido recebida uma remessa de feijão, cerca de 40 quilos de feijão, e alguns pacotes estavam com feijão embolorado. Eles pediram para trocar, vieram mais 30 quilos, mas não foram levados aqueles 40. E o feijão, não que o pacote todo estivesse embolorado, alguns grãos de feijão estavam embolorados. E quando veio, foi pedido novamente para se trocar, eles tinham feito um comunicado para que fosse feita a troca ao departamento de merenda. E estranho, que depois eu conversei com a secretária Adriana e Giano Mota, e ela disse que foi lá, tomou as providências, e que aquele feijão não estava sendo utilizado. Não estava sendo utilizado. Curiosamente, a gente entrou no site para ver alguma coisa a respeito de feijão embolorado. E dizem que o bolor visível na superfície do alimento é como se fosse apenas a ponta de um iceberg, segundo o Departamento Americano de Agricultura. O bolor não é nada mais do que fungos compostos de 3 partes: filamentos de raiz que penetram no alimento, um caule que sobe à superfície e esporos que se formam no final do caule. Isso significa que quando o caule estiver visível, os filamentos da raiz, chamada de hifa, já estarão totalmente incrustados no alimento. Então é melhor a fazê-lo e evitá-lo. Alguns tipos de bolor podem causar fortes reações alérgicas, incluindo problemas respiratórios em pessoas mais suscetíveis. Em algumas variedades de bolor, os filamentos de raiz produzem substâncias tóxicas, chamadas de micotoxinas, que podem ser doenças graves. E curiosamente, a gente conversou depois na quinta-feira, a dona Marli, que é do departamento de merenda, e ela esteve lá e dizendo que ela tinha um laudo em mãos da empresa que entrega feijão aqui na cidade, para merenda, e que este laudo, antes disso, só dizendo que o lote era 0005. E quando veio, ao invés de ser trocado o lote da empresa, veio do mesmo lote. Então, o feijão que estava embolorado era só daquela escola. Eu não sei os feijão, quer dizer, o lote deve ter sido entregue na cidade inteira. E a empresa mandou um laudo dizendo que se um saquinho tivesse 1 ou 2 grãos embolorados, era para separar aqueles lá e usar os outros, normalmente. Foi isso o laudo que veio. Mas a dona Marli disse que a escola não fez isto. A hora que pegava o saquinho, estava 1 grão, separava o saquinho inteiro. E foi feito certo, porque tem uma matéria que saiu, que quando a gente vai na geladeira e encontra um queijo lá, toma um pedaço embolorado, se a gente cortar aquela parte embolorada e jogar fora e comer as outras, a gente está comendo um queijo embolorado. E isso acontece com o feijão também. Isso acontece com o feijão. Então, o feijão que contamina 1 grão, está contaminando o saquinho inteiro. Então, a gente fez esse requerimento. Primeiro, a primeira pergunta é informações sobre quem é o responsável no depósito da merenda escolar pelo controle de qualidade dos alimentos que são enviados às escolas municipais para a merenda escolar. Como que pode receber feijão embolorado, mandar para as escolas e ninguém vê? Quem tem que ver são as cozinheiras lá nas escolas? O pessoal do depósito recebe feijão embolorado e fica quieto? O preço que é pago a merenda escolar aqui na cidade de Limeira, que a merenda escolar aqui na cidade de Limeira é muito boa, é de primeira qualidade.
Primeira qualidade. Não se pode reclamar a qualidade da merenda escolar. Pelo preço que paga, tem que ser desse jeito mesmo, tem que ser melhor, e a criança tem que comer coisa boa. A segunda é informações referentes a atitudes tomadas com relações ao problema, em relação ao feijão embolorado encontrado nas escolas, tanto na escola, e sendo que, em que data a Secretaria da Educação foi notificada do problema, quais atitudes com comprovação documental foram tomadas, e qual a razão em se trocar o feijão, uma vez que este vereador encontrou feijão embolorado na escola e na creche, no dia 13, e as informações indicavam que o problema tinha acontecido há 50 dias. E também gostaria de um laudo que teria sido enviado pela empresa, que a dona Marli deu uma entrevista à TV Jornal, dizendo que ela tinha um laudo em mãos, que era só dar uma lavada, separar o que estava ruim, e o resto podia comer. Então, eu quero saber desse laudo aí, dessa empresa, e de acordo com informações, a possibilidade do uso desse feijão nas escolas. Então, a gente quer saber disso daí. Então, fica aí o problema, mas é um problema sério. É um problema sério, é uma empresa, eu não sei, inclusive eu fiz um requerimento esses dias, essa empresa, ela vende feijão para a prefeitura e vende ração para cachorro também. Então, é uma empresa, eu não me recordo de onde que é essa empresa, mas que se tome providência, se tome cuidado, mas eu acho que não há problema de chegar na escola. Felizmente, os professores, diretores são pessoas que têm uma visão, então foi separado esse feijão. Inclusive naquela semana, eu não sei, foi enviado purê de batata para colocar no lugar do feijão. Agora, eu acho que deveria ter sido, chegou o lote 0005, este lote ter tirado inteirinho. Não é pegar, o saquinho de feijão aqui tem 1 grão de feijão embolorado, o outro não tem. Não, tira tudo. Tira tudo. Essa é a opinião, essa é a minha opinião. Agora, uma coisa que não pode acontecer, feijão embolorado na merenda escolar aqui da cidade de Limeira. Felizmente, diretores tomaram providência e separaram. Mas é uma coisa que não pode acontecer, principalmente pelo preço que se paga pela merenda escolar aqui na cidade de Limeira. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Gostaria. Com a palavra, primeiro a vereadora Érica Monteiro, depois o vereador André Henrique. Boa noite a todos que nos ouvem, que estão aqui presentes. Eu gostaria de abrir um diálogo aqui com o vereador José da Mix. Eu sou professora da rede municipal, e digo para vocês, toda merenda que vai até a escola, ela é recebida pela direção da escola, da mesma forma que ela é contabilizada. Agora, o que mais me intriga em todo o requerimento que é feito a respeito da merenda escolar é sempre falando sobre o preço. É impossível um pacote de feijão embolorado. Eu também acho que a gente não tem que receber pacote de feijão embolorado. Só que é sempre atacando o preço da merenda escolar. O filho do pobre não pode comer a coxinha. O filho do pobre não tem direito a uma comida de qualidade. Fez muito bem, faz bem o senhor de perguntar sobre o feijão embolorado. Mas, por favor, vereador, não questione o preço de uma comida que é de excelente qualidade. Uma comida que atende, de fato, a todos. Existe a comida, o senhor já visitou o berçário de uma creche? Eu acho que sim. Nós temos no berçário toda a comida diferenciada, todo o leitinho que é indicado pelo pediatra, está ali dentro daquele berçário. A comida tem um requerimento que se atenda, acho que é do projeto do vereador Newton Santos, que se atenda às diferentes crianças, né? Pois bem, Limeira já atende. Nós temos um programa especializado, criança diabética, criança com outro tipo de doença, criança que tem problema com a lactose. Mas, assim, o que me deixa muito entristecida é sempre o mesmo questionamento. O preço da merenda escolar.
o preço. Criança de escola pública não deve comer bem. É o que eu entendo. Nós temos que pagar bem baratinho. Ah, deixa eles lá. O senhor sabe que em Limeira tem um projeto de educação integral. E esse projeto de educação integral atende as crianças o dia todo na escola. A merenda deles é diferenciada e tem que ser. Ou nós estamos aqui a troco de fazer sempre a mesma coisa? Então, é só um... E explicar também que a escola que o senhor visitou, ela não é uma escola que é dividida por uma linha, não. Ela foi feita uma mega escola, onde se colocou criança de 0 anos a 10 anos, onde, numa região super carente, onde pedagogicamente viu-se dificuldades em estabelecer uma rotina comum àquela escola. Do jeito que o senhor falou, dá a impressão que é uma terra de ninguém. Mas eu convido e peço aos senhores que visitem essa escola. É uma escola maravilhosa, com programas pedagógicos perfeitos. Não é assim uma linha, viu, gente? Não é de uma terra de ninguém, não. É uma escola que tem projeto, é uma escola que tem feito acontecer, é uma escola que tinha o índice super lá embaixo e que cresce ano a ano. Portanto, eu acredito que a merenda escolar do município de Limeira tem que ser bem servida. Se tem problema, tem que denunciar. Parabéns. Mas a gente não pode chegar aqui e ficar falando do preço da merenda apenas. Ou chegar aqui e dizer, ó, é uma escola bonita, a diretora é bacana, mas é separada por uma linha. Vai estudar. Ela foi construída de uma maneira completamente equivocada. Enquanto todo mundo espera uma escola menor, no município de Limeira, uma determinada época, eles queriam construir escolas faraônicas. E não tem professora, diretora, coordenadora que dê conta de cuidar de criança de 0 a 10 anos no mesmo espaço escolar. E a Escola Aldelena, ela está bem dividida, e ela tem o espaço do berçário, um espaço próprio para a creche, onde se entende que pedagogicamente e politicamente é a questão mais correta para acontecer. Porque os índices da escola, tanto do Aldelena quanto da outra escola ao lado, que é a mesma escola, vem aumentando ano a ano. E é uma região onde a gente tinha sérios problemas de alfabetização. Muito obrigada. Ia pedir uma parte? Pois não. Muito obrigado pela parte. Nobre colega, eu não falei em nenhum momento que a criançada lá do Ernesto Quildo, desce de Gando, Lagoa Nova, deve comer pior do que a criançada do centro. Não falei nada disso. Eu falei que o preço que se paga a merenda escolar aqui em Limeira deve servir a melhor comida que tem. Porque se pagava no tempo do Silvio Félix 15 milhões, hoje paga 50 milhões na merenda escolar. Então, tem que pagar. E eu falei da escola, eu acho a escola sensacional, eu convivi. Só que se a senhora, vamos juntos, gostaria de convidá-la para ir se tem separação da cozinha. A cozinha é assim, ó. Pessoal, esse pessoal é da Araci, este pessoal é da creche. O depósito deste lado aqui é da Araci, desse lado é da creche. Em nenhum momento, eu denegri a imagem da escola. A escola, a gente estava conversando com a professora, com a diretora, é a maior escola de Limeira, juntamente com a creche do Antônio Simonetti, são as 2 maiores escolas de Limeira. Então, é uma escola muito grande, mas tem esse problema, Eu não estou denegrindo a imagem da escola, nada, não estou falando que é terra de ninguém. Mas não tem essa linha aqui, ó, desse lado é Araci que vai fazer comida. As merendeiras desse lado aqui, fogão aqui, e desse lado é da creche. Então, foi só isso, vereador, nada disso. Eu acho que a senhora deveria, me desculpe, está mais preocupada em o que eu falei do feijão embolorado do que o preço do feijão. Muito obrigado. Eu também agradeço pela parte, mas eu quero reafirmar o que eu acabei de dizer. Eu não preciso que o senhor me convide para visitar a escola, porque eu visito.
E conheço tanto a Aldelena, conheço as duas escolas perfeitamente bem. E aqui eu reafirmo que as nossas crianças devem e têm que ter a melhor merenda que a gente puder dar a elas. E falo mais, se tem problema, parabéns, vereador, muito bem detectado, mas eu ainda reafirmo que o preço da merenda escolar está sempre sendo citado nos discursos e eu não consigo entender por quê. Muito obrigada. Agora com a palavra o vereador André Henrique Tigrão, lembrando que a vereadora Érica Tanque pediu logo em seguida. Queria pedir a gentileza dos dois vereadores, da rapidez na fala, visto que para encerrar o expediente faltam 7 minutos. Com todo o respeito a todos os vereadores, mas é muito barulho, viu? Eu acho que, primeiro, não foi cozinhado o feijão, né? Achou, separou, primeira coisa. Não estou puxando a sardinha nem para a nobre vereadora e nem para o nobre vereador. Primeiro, é fácil resolver. Se está vindo essa marca ruim, vem o broto legal. Você conhece o dono do broto legal, Zé? Você não conhece o dono do broto legal? Eu conheço. Então é fácil resolver. Agora fica um barulho de cá, um barulho de lá. Não vai resolver nada, gente. É chegar, fazer uma reunião com o prefeito, com o secretário, que seja secretária, explicar que essa não dá mais para continuar. Agora, tem que ir lá visitar o balcão lá, onde que fica armazenado lá, se tem rato, se tem barata, se está entrando água nas comidas lá. Tem que visitar a fonte. Então, não adianta ficar aqui, diz que barulho de um lado e barulho do outro. A gente tem que bater o martelo na onde o prego entra. Agora, desculpa, não dá para ficar aqui ouvindo e vai para cá e vai para lá. Porque a gente, todos nós, não vai lá e senta do lado do executivo e explica para ele que nossas crianças, sim, não merecem mesmo. Nem eu aceito um feijão que chega estragado. Eu não aceito. E tenho reclamação aqui, tenho denúncia, que está chegando fruta também. A banana está chegando preta nas escolas, nas creches. Mas nem por isso eu fico brigando, fazendo barulho aqui. Eu acho que a gente tem que... Sabe como que eu resolvi? Cheguei e dei no meio. Eu fui na fonte. É assim que a gente vai chegar em algum lugar. Me desculpa a minha expressão, mas precisamos resolver de uma forma rápida. Não ficar nesse vucu-vucu. Com a palavra, a nobre vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, na verdade, eu vou entrar aqui na questão de saúde, que é uma área que eu trabalho. Na verdade, eu percebi que o vereador disse que realmente esse feijão não foi usado, isso deve ficar claro para a população, que a secretaria tomou a atitude necessária, pedindo a reposição, e tenho certeza que nós estamos com o nosso secretário jurídico da Prefeitura Municipal no plenário dessa casa, e que nós estamos falando de referente a um contrato. Então, um contrato deve ser analisado também as formas. Nós, infelizmente, não temos condições de romper sem uma autorização ou um gancho realmente que seja possível. Essa empresa precisa de todo jeito, pois não, precisa de todo jeito repor esse material, e tenho certeza que a Secretaria da Educação, consciente da necessidade da troca desse material, vai trabalhar em cima, e com certeza o departamento jurídico vai funcionar nesse quesito. Infelizmente, sabemos bem que temos normas jurídicas para se romper contrato ou para se fazer algum acerto nesse quesito. Mas tenho certeza que a Prefeitura, e através da Secretária da Educação, que todos sabemos aqui que é uma pessoa excelente, vai tomar todas essas providências. Tá, Pois não. Nobre colega, eu gostaria de dizer ao nobre vereador André Henrique o seguinte: vontade a gente tem agora de ir lá e trocar fornecedor. Mas não se troca fornecedor da prefeitura. Estou com vontade e vou lá e troco o Zé pelo Pedro. Não. Tem um contrato. Então,
Departamento jurídico está aqui, o doutor Ivanildo está aqui. A Adriana está lá. É ela que a gente pôs o problema. Aí tem uma parte jurídica, não é lá e vale assim, a partir de hoje, não é o feijão Zé, e amanhã o feijão Pedro. Não é assim, não é a firma. A prefeitura tem os seus trâmites legais. Então, ficar discutindo, a gente discute buscando uma solução. Buscando uma solução. Pois não. Já vi, ô Zé, as crianças merecem muito um quebra de contrato. Então, por que não quebrar um contrato nesse momento? Porque não faz parte, não é Zé, parte a gente desse sabemos, Zé. Não a é gente fácil. sabemos. A gente está vendo que o alimento, peraí, se você está vendo que o alimento está vindo estragado, você sabe que no posto de gasolina tem uma gasolina adulterada, por que não lacra o posto? É a mesma coisa. Serviço tem que público, ser quebrado sabe, o contrato. É fácil, Zé. Não é fácil. Nessa vida da gente. É fácil falar. A saúde, a saúde das crianças fácil, merece. Fazer difícil. A saúde dos jovens nas escolas merece. Tem que quebrar o contrato, sim. Por Já favor, vi muitos quebrarem contrato. Se atenham a discutir o requerimento. Muito obrigado. Imagina, vereador. Na verdade, o que realmente a gente tem que colocar é que esse feijão não foi servido às crianças, foi separado. O vereador até verificou isso, mesmo procurando, e que a Secretaria da Educação tomou as providências e espero também ter uma cópia depois do vereador das respostas obtidas junto à Prefeitura Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, essa presidência se manifesta da seguinte forma, que por 50 milhões a merenda tem sim que ser fiscalizada e a empresa fornecedora tem que ser punida, na minha opinião.